Mãe, você perdeu o valor faz tempo. Não serve para mais nada, só para pagar as contas mesmo. Minha filha acabou de dizer isso, na frente de 8 amigos dela, num restaurante chique em Florianópolis, no aniversário de 28 anos dela. E todo mundo riu. Eu olhei para ela, para Larissa, a menina que eu criei sozinha desde os 7 anos, a menina por quem eu trabalhei em 2 empregos durante 15 anos, a menina para quem eu dei um apartamento de presente, um carro seminovo, cartão de crédito sem limite. A menina que agora me olhava com aquele sorriso bêbado e vazio, esperando que eu engolisse a humilhação em silêncio como sempre fiz. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva, foi clareza. Peguei meu celular, desbloqueei a tela. E na frente de todos, enquanto a mesa ainda ria da piada, eu cancelei o cartão de crédito dela. 3 cliques. Pronto. Depois, transferi o carro de volta para o meu nome. Mais 2 cliques. E, por último, enviei um e-mail para o síndico cancelando o pagamento do condomínio do apartamento que eu tinha colocado no nome dela. Tudo isso levou menos de 3 minutos. Então eu levantei os olhos, olhei para minha filha e disse com a voz mais calma que consegui: "Você acabou de perder o seu cartão." O silêncio foi instantâneo, absoluto. 8 pessoas pararam de rir ao mesmo tempo. Larissa me encarou, ainda sorrindo, mas o sorriso começou a morrer quando ela percebeu que eu não estava brincando. "Mãe, você tá brincando, né?" "Não estou." Eu me levantei, coloquei R$ 200 na mesa para cobrir minha parte, peguei minha bolsa e saí. Não olhei para trás, nem quando ela começou a me chamar, nem quando a voz dela começou a subir de tom, carregada de pânico. Dirigi até a beira-mar norte, parei num mirante e desliguei o celular. 53 chamadas perdidas da Larissa naquela tarde. Não atendi nenhuma. O que eu não sabia naquele momento era que minha decisão ia destruir completamente a vida que eu tinha construído para ela. Que ela ia perder o apartamento, o carro, os amigos, a rotina de luxo que ela achava que merecia. E que no processo de perder tudo, ela ia finalmente encontrar algo que eu nunca consegui dar: o valor real das coisas. Mas também não sabia que essa decisão ia me custar noites de insônia, semanas de culpa e a sensação de que eu tinha falhado como mãe. Que eu ia me perguntar todos os dias se tinha feito a coisa certa, se tinha sido cruel demais, se tinha destruído minha relação com minha única filha para sempre. No dia seguinte, ela apareceu na minha porta, chorando, desesperada, implorando: "Mãe, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo." E eu olhei para ela, para aquela mulher de 28 anos que eu não reconhecia mais, e disse a coisa mais difícil que já disse na vida: "Posso." E já fiz. Nos meses que se seguiram, assisti minha filha cair. Cair de verdade. Perder tudo. Ter que se mudar para um kitnet de 25 metros quadrados num bairro afastado. Vender as roupas de marca. Andar de ônibus. Cozinhar arroz pela primeira vez na vida. Chorar na minha cozinha dizendo que não sabia como ia pagar as contas. E eu tive que ficar firme. Tive que dizer não. Tive que assistir ela sofrer sabendo que eu podia resolver tudo com uma transferência bancária. Mas não resolvi, porque pela primeira vez eu entendi que amor não era dar tudo. Era saber quando parar de dar. Mas será que eu fiz a coisa certa? Será que eu salvei minha filha ou a perdi para sempre? Será que ela vai me perdoar ou vai me odiar pelo resto da vida? Essa é a história de como eu perdi tudo o que dei para minha filha. E de como, fazendo isso, eu descobri o que realmente significa ser mãe. Porque, no final, a pergunta não era se eu estava errada ou certa. A pergunta era: até onde uma mãe deve ir para salvar sua filha de si mesma? E eu ainda não sei a resposta. Eu acordo todos os dias às 5:30 da manhã. Não uso despertador há anos. Meu corpo simplesmente sabe que é hora. A luz ainda está fraca quando abro os olhos. E pela janela do meu quarto consigo ver o céu de Florianópolis começando a clarear.
aquele azul pálido que antecede o nascer do sol. Moro em um apartamento simples de 2 quartos no bairro Coqueiros, no mesmo prédio há 17 anos. As paredes são brancas, meio amareladas pelo tempo. E o piso é aquele cerâmico bege que estava na moda nos anos 2000. Não é luxuoso, mas é meu. Cada móvel aqui dentro eu comprei com meu próprio dinheiro. Cada conta eu pago no dia certo. Cada decisão sobre esse espaço é minha. Levanto devagar. Sinto um leve estalo no joelho direito. Herança dos anos carregando peso, literalmente e metaforicamente. Vou até a cozinha e coloco água para ferver. Enquanto espero, abro a janela e deixo o ar entrar. Tem cheiro de maresia misturado com o café que a dona Cida, minha vizinha de baixo, sempre faz às 6 em ponto. Ela é viúva também, ou quase, porque o marido dela fugiu com uma prima há uns 15 anos. A gente se entende sem precisar falar muito. Às vezes tomamos café juntas no fim de semana. E ela sempre traz pão de queijo que a neta faz. "Regina, você precisa arrumar alguém", ela diz de vez em quando. Eu sorrio e mudo de assunto. Não preciso de alguém. Já tive alguém. E esse alguém me deixou com uma filha pequena e uma conta de luz atrasada. Meu nome é Regina Fonseca. Tenho 52 anos, cabelo castanho cortado na altura dos ombros, com alguns fios grisalhos que eu não me importo mais em pintar. E uso óculos de grau desde os 30. Trabalho como contadora há 28 anos no escritório Almeida em Associados, ali na rua Felipe Schmidt, no centro. É um trabalho sólido, seguro, que paga as contas e me dá alguma tranquilidade. Não é empolgante, mas também não é o tipo de coisa que me tira o sono. Já tirou muitas vezes quando Larissa era pequena e eu fazia plantões noturnos para aumentar a renda. Hoje trabalho das 8 às 6, de segunda a sexta. E aos sábados, quando tem fechamento de mês. Larissa, minha filha, 28 anos, cabelo liso e loiro que ela gasta uma fortuna para manter assim. Olhos castanhos como os meus, mas com uma vivacidade que eu nunca tive. Ela sempre foi bonita, dessas crianças que chamam atenção onde quer que vá. Quando era pequena, eu a levava na pracinha do bairro e as outras mães ficavam comentando: "Que menina linda, Regina! Ela vai ser modelo." Eu sorria com orgulho, mas por dentro rezava para que ela fosse mais que isso. Queria que ela fosse inteligente, independente, forte. Achei que se eu desse tudo a ela, se eu trabalhasse duro o suficiente, ela teria as ferramentas para construir uma vida melhor que a minha. Larissa nasceu quando eu tinha 24 anos. Eu e o Carlos estávamos casados há 3 anos. Morávamos num apartamento alugado no Estreito. Ele trabalhava numa concessionária vendendo carros e eu tinha acabado de me formar em ciências contábeis. Achei que estávamos construindo algo juntos, que éramos uma equipe. Mas quando Larissa fez 7 anos, Carlos chegou em casa num sábado à tarde, com 2 malas prontas, e disse que estava se mudando para São Paulo. "Conheci alguém", foi tudo que ele disse. Não pediu desculpas, não chorou, não explicou. Simplesmente saiu pela porta e nunca mais voltou. Mandava R$ 200 por mês de pensão, quando mandava. Às vezes pulava 2, 3 meses. Eu aprendi rapidamente que não podia contar com ele para nada. Então, fiz o que tinha que fazer. Aceitei horas extras no escritório. Comecei a pegar trabalhos freelance de consultoria contábil para pequenos comércios da região. Finais de semana, eu fazia declarações de imposto de renda para conhecidos. Larissa passava as tardes na casa da minha mãe, que morava em São José. Minha mãe, Dona Ivone, era costureira aposentada, uma mulher de fé inabalável, que tinha 1/3 pendurado na cabeceira da cama e acendia vela toda sexta-feira para Nossa Senhora Aparecida. "Deus vai te recompensar, Regina", ela dizia, passando a mão no meu cabelo quando eu chegava exausta para buscar Larissa às 9 da noite. "Você tá fazendo certo. Sua filha vai te agradecer um dia." Eu acreditava nisso. Precisava acreditar. Larissa cresceu vendo isso.
Me viu chegar cansada, me viu abrir mão de coisas para ela ter o melhor. Coloquei ela no colégio catarinense, uma escola particular católica. Cara pra caramba. Mas que eu sabia que daria a ela uma base sólida. Eu mesma estudei em escola pública a vida inteira. E embora não me arrependa, queria algo diferente para ela. Queria que ela tivesse oportunidades que eu não tive. Então, eu apertava o cinto. Comia macarrão 4 vezes na semana para pagar a mensalidade. Usava roupa velha, remendava sapato, andava de ônibus em vez de ter carro. Mas Larissa sempre tinha tênis novo, mochila da moda, material escolar completo. Ela era uma boa aluna. Não excelente, mas boa. Tirava notas suficientes para passar sem me dar dor de cabeça. Era popular, tinha muitos amigos, sempre era convidada para as festas de aniversário. Eu ia buscá-la na escola todos os dias. E quando ela entrava no carro, eu perguntava: "Como foi o dia, meu amor?" Ela respondia com monossílabos: "Legal. Normal. Foi." E ficava no celular o resto do trajeto. Eu achava que era fase. Adolescência. Aquela coisa de se afastar dos pais para construir identidade própria. Os livros de psicologia que eu pegava na biblioteca diziam isso. Seja paciente. Ela vai voltar. Quando Larissa entrou na faculdade, aos 18 anos, ela escolheu publicidade e propaganda na ESPM, uma das universidades mais caras da cidade. A mensalidade custava quase R$ 2.000. Eu ganhava na época uns 6.000 por mês, contando os freelas. Fazer as contas não era difícil. Depois do aluguel, condomínio, luz, água, internet, mercado e a faculdade dela, sobrava quase nada. Mas eu não disse nada. Só assinei o contrato, peguei mais uns trabalhos extras e continuei. Foi na faculdade que Larissa mudou. Ou talvez ela sempre tenha sido assim, e eu só não quis enxergar. Ela começou a sair mais, a voltar tarde, a falar de lugares que eu nunca tinha ido. Jurerê, Canasvieiras, o P12, a Praia Mole. Festas com open bar, roupas de marca, bolsas importadas. "Mãe, todo mundo tem iPhone", ela disse um dia na cozinha, enquanto eu esquentava o almoço. Eu olhei para ela segurando a colher de pau e perguntei: "E você precisa de um também?" Ela revirando os olhos: "Não precisa ser do ano, mãe. Qualquer um serve." Comprei um iPhone 7 usado no Mercado Livre. Ela agradeceu sem olhar nos meus olhos. Quando ela se formou aos 23 anos, eu organizei uma festinha pequena aqui em casa. Chamei a minha mãe, alguns primos, a dona Cida. Fiz lasanha, que era o prato preferido dela quando criança. E comprei um bolo de chocolate na confeitaria. Larissa chegou atrasada, ficou meia hora e disse que tinha outro compromisso. "Obrigada, mãe, mas eu combinei de sair com o pessoal da faculdade." Eu assisti ela ir embora pela janela, segurando um pedaço de bolo que ninguém tinha comido. Foi nessa época que eu tive a ideia do apartamento. Larissa tinha arrumado um emprego numa agência de marketing digital, mas o salário era baixo, uns R$ 2.500. Ela reclamava que não conseguia sair da minha casa, que precisava de independência, que se sentia sufocada morando comigo. Eu entendi. Ou achei que entendia. Então mexi nas minhas economias. Tinha um dinheiro guardado há anos, produto de herança da minha mãe que tinha falecido 2 anos antes, mais algumas aplicações que eu fazia religiosamente todo mês. Dei entrada em um apartamento de 2 quartos no Trindade, perto da UFSC. Não era grande, mas era novo, bem localizado, seguro. Coloquei no nome dela. "Mãe, você é incrível", ela disse, me abraçando. E pela primeira vez em meses, eu senti que tinha feito a coisa certa. Mas logo ela começou a dizer que o Gol 2015 que eu tinha comprado para ela não era adequado. "Mãe, eu trabalho com marketing. Preciso passar uma imagem. Esse carro tá muito simples." Eu não discuti. Vendi umas ações que eu tinha reservado para aposentadoria e comprei um Jeep Renegade 2019, seminovo. Ela postou foto no Instagram no mesmo dia. Teve 200 e tantos likes. Ela nem me marcou.
O cartão de crédito adicional foi ideia dela. Mãe, fica mais fácil para você controlar os gastos se tiver tudo numa fatura só. Fazia sentido. Eu autorizei. No primeiro mês, a fatura veio em R$3.000. No segundo, 4.800. No terceiro, 6.200. Restaurantes caros, roupas de grife, Uber para todo lado, salão de beleza, academia premium. Eu liguei para ela. Larissa, a gente precisa conversar sobre esses gastos. Ela suspirou do outro lado da linha. Mãe, eu trabalho. Eu mereço me cuidar, me divertir. Você quer que eu viva que nem você? Trancada em casa, sem vida social? A frase ficou ecoando na minha cabeça por dias. Viver que nem você. Comecei a perceber que ela só me ligava quando precisava de algo. Mãe, o condomínio tá atrasado. Mãe, preciso trocar o pneu do carro. Mãe, meu cartão não tá passando. Eu sempre resolvia, sempre pagava, sempre estava lá. Mas quando eu ligava para ela só para saber como estava, ela atendia com pressa. Mãe, tô no meio de uma reunião. Te ligo depois. E não ligava. Houve um momento, uns 6 meses antes do aniversário dela, em que eu quase confrontei tudo isso. Era um domingo, e eu tinha ido até o apartamento dela levar umas marmitas que eu tinha feito. Toquei a campainha 3 vezes antes dela abrir, de roupão, com cara de sono. Oi, mãe. Ela pegou as marmitas, colocou na geladeira sem olhar e voltou para o sofá, onde tinha um rapaz que eu nunca tinha visto. Esse é o Gabriel, ela disse, sem apresentar meu nome a ele. Fiquei ali de pé, segurando a bolsa, esperando que ela dissesse algo. Obrigada. Quer tomar um café? Qualquer coisa. Mas ela só voltou a assistir Netflix. Saí de lá com um nó na garganta. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, eu abri uma garrafa de vinho que alguém tinha me dado de Natal. Sentei no sofá e chorei. Não era choro de raiva. Era choro de luto. Luto por uma relação que eu achava que estava construindo, mas que, na verdade, eu tinha comprado. E a verdade doía mais do que eu imaginava. Então veio o convite. Uma mensagem no WhatsApp, sem nenhuma ligação antes. Mãe, vou fazer um almoço no bistrô da ilha. Sábado às 13 horas. Coloquei você na lista. Nem perguntou se eu podia. Nem disse que gostaria da minha presença. Só uma notificação. Como se eu fosse mais um item na programação. Mesmo assim, eu fui. Comprei um presente caro. Um relógio Tecnos que ela tinha comentado meses antes quando passamos em frente a uma joalheria no shopping Iguatemi. Custou R$800. Embrulhei com capricho. Coloquei um cartão escrito à mão. Que cada minuto do seu novo ano seja preenchido com alegria e propósito. Te amo, mãe. No sábado, vesti meu melhor conjunto. Uma calça social preta e uma blusa branca de renda que eu tinha comprado num brechó do centro. Passei batom, coisa que eu raramente faço. E saí. O bistrô da ilha fica na beira-mar norte, um lugar chique, com vista para o mar, mesas de madeira clara e garçons de colete. Cheguei no horário. Larissa já estava lá, no meio de uma mesa comprida, cercada de amigos que eu não conhecia. Ela usava um vestido vermelho, cabelo solto, maquiagem impecável. Estava linda e distante. Oi, mãe, ela disse sem levantar, sem me abraçar. Sentei na ponta da mesa, o único lugar vazio. Ninguém me cumprimentou. Eles estavam ocupados demais, rindo, brindando, tirando fotos. Eu fiquei ali, quieta, com o presente no colo, me sentindo invisível. E foi ali, naquele restaurante chique, cercada de gente que eu não conhecia, vendo minha filha rir de piadas que eu não entendia, que eu comecei a entender a verdade. Eu não tinha criado uma filha. Eu tinha criado uma estranha. E o pior de tudo era saber que a culpa também era minha. O garçom trouxe a entrada. Carpaccio de salmão com alcaparras e um molho cítrico que exalava limão siciliano. A mesa toda elogiou. Larissa pegou o celular e começou a fotografar o prato de todos os ângulos possíveis.
Gente, isso aqui é muito instagramável, ela disse, ajeitando a iluminação. Passaram-se 5 minutos até que alguém realmente começasse a comer. Eu olhei para minha porção, peguei o garfo e comi em silêncio. Estava bom, mas eu não conseguia sentir o gosto de nada. Tinha um peso no peito, uma sensação de não pertencimento que aumentava a cada risada vinda da outra ponta da mesa. Larissa, conta aquela história da cliente maluca, pediu uma das amigas, uma moça de cabelo curtinho e brinco grande. Larissa largou o celular e se animou. Ah, gente, vocês não vão acreditar. Chegou uma cliente lá na agência querendo fazer campanha para o salão dela, mas o orçamento que ela tinha era ridículo. Tipo, ela queria a campanha completa, fotógrafo profissional, edição, posts diários, por R$2.000. A mesa toda riu. Eu olhei para a cara dela e disse: miga, com esse valor você consegue no máximo um story mal feito. A mulher ficou puta, mas fazer o quê, né? Realidade dói. Eu continuei comendo. Lembrei de quando eu mesma precisei contratar uma contadora para ajustar a declaração de uma microempresa que estava começando, e o profissional cobrou R$3.000. Eu achei caro, mas paguei, porque era o justo. Mas fiquei me perguntando: Larissa sabia o que era construir algo do zero? Sabia o que era olhar para o extrato bancário e decidir entre pagar a conta de luz ou comprar remédio? O prato principal chegou. Risoto de camarão com açafrão. Pedi o mais simples do menu, um filé de frango grelhado com legumes. Larissa nem percebeu. Ela estava ocupada brindando com espumante, rindo alto, encostando a cabeça no ombro de um rapaz moreno de barba bem feita, que eu descobri depois se chamar Tiago. Ele trabalhava com ela na agência. Eram próximos. Talvez até mais que isso. Mas ela nunca me contou. Nunca contava nada. Tiago, você precisa vir no meu AP qualquer dia desses. Agora que botei aquele sofá novo, ficou incrível. Larissa disse, mexendo no cabelo. Tiago sorriu. Você tem um gosto ótimo, Lari. Aquele lugar ficou chique mesmo. Chique? Com o dinheiro que eu paguei. Com o nome que eu coloquei. Mas para ela era conquista pessoal. A conversa seguiu. Falaram de festas, de viagens para Cancún que estavam planejando, de um festival de música eletrônica em São Paulo. Alguém mencionou um after que tinha ido na semana passada, e que tinha consumação de R$1.000 por pessoa. Eu fiz as contas mentalmente. R$1.000. Isso era quase 1/3 do que eu ganhava quando Larissa era criança. E eles falavam disso como quem comenta o clima. Em algum momento, a moça do cabelo curtinho, que descobri se chamar Júlia, olhou para mim e perguntou: e a senhora, Regina, trabalha com o quê? A maneira como ela disse, senhora, cortou. Tenho 52 anos, não sou velha. Mas para aquela mesa, eu já era irrelevante. Sou contadora, respondi tentando manter a voz firme. Ah, que legal! Ela disse com um sorriso que não chegava nos olhos e voltou a conversar com o rapaz ao lado. Foi então que o rapaz de óculos escuros, sim, ele usava óculos escuros dentro do restaurante, soltou a frase que deu início ao fim. Ele estava visivelmente alterado, já na 3ª taça de vinho, e disse alto para a mesa inteira ouvir: cara, ser bancado é bom demais. Eu queria ter uma mãe que pagasse tudo para mim. Alguns riram. Larissa deu uma risadinha também, meio sem jeito. Mas ele continuou, olhando diretamente para ela. Sério, Lari, você tem que aproveitar. Depois que a fonte seca, complica. O silêncio durou 2 segundos. Então Larissa, talvez para disfarçar o constrangimento, talvez porque realmente achasse engraçado, disse: fonte. Gente, minha mãe nem fonte é mais. Ela virou para mim, com aquele sorriso que eu conhecia desde que ela era criança. Aquele sorriso de quem está prestes a fazer uma gracinha. E então ela disse, olhando bem nos meus olhos: mãe, você perdeu o valor faz tempo. Não serve para mais nada, só para pagar as contas mesmo. Eu ouvi cada palavra. Senti cada sílaba entrar pelos meus ouvidos
e descer até o estômago, onde se transformou em algo pesado, sufocante. A mesa toda ficou em silêncio por uma fração de segundo, e então começaram a rir. Não todos, mas o suficiente. Riram como se fosse uma piada interna, algo engraçado, algo aceitável. Tiago deu uma cotovelada nela, meio de brincadeira, meio tentando amenizar. Lari, para! Mas ela estava bêbada, estava solta e estava dizendo o que realmente pensava. Eu olhei para ela. Olhei nos olhos castanhos que eram iguais aos meus, mas que naquele momento pareciam de uma estranha. Senti algo quebrar dentro de mim. Não foi raiva, foi algo maior. Foi uma clareza absoluta, quase transcendental. Como se Deus tivesse acendido uma luz na minha frente e dito: olha o que você fez. Olha no que você transformou sua filha. Peguei minha bolsa devagar. Abri o zíper. Tirei meu celular. As mãos não tremiam. Estavam firmes. Desbloqueei a tela e acessei o aplicativo do banco. A mesa continuava conversando. Alguns ainda rindo, outros já mudando de assunto. Larissa voltou a falar com Tiago, como se nada tivesse acontecido. Como se aquelas palavras não tivessem peso. Como se eu não estivesse ali. Entrei na seção de cartões. Localizei o adicional em nome de Larissa Fonseca. Cliquei em cancelar cartão. Uma mensagem apareceu. Tem certeza que deseja cancelar? Esta ação é irreversível. Cliquei em sim. Pronto. Cartão cancelado. Abri o app do Detran. Acessei a área de transferência de veículos. O Jeep Renegade estava registrado no meu nome, com autorização de uso para Larissa. Revogei a autorização. Pronto. O carro voltou a ser oficialmente só meu. Abri meu e-mail. Escrevi uma mensagem rápida para o síndico do prédio onde Larissa morava. Senhor Alberto, informo que a partir desta data, cancelo a transferência automática referente ao condomínio do apartamento 804. Qualquer pendência financeira é de responsabilidade da proprietária, senhorita Larissa Fonseca. Atenciosamente, Regina Fonseca. Cliquei em enviar. Tudo isso levou menos de 3 minutos. Quando terminei, levantei os olhos. A mesa estava conversando, rindo de outra coisa. Ninguém tinha percebido, exceto Larissa. Ela estava me olhando agora com aquela expressão confusa, meio divertida, meio ansiosa. Mãe, tá tudo bem? Você tá mexendo no celular há um tempão. Eu coloquei o celular de volta na bolsa. Fechei o zíper. Olhei para ela e disse com uma voz que saiu mais calma do que eu esperava. Você acabou de perder o seu cartão. O barulho da mesa diminuiu. Alguns pararam de falar. Outros ainda conversavam, mas em volume mais baixo. Larissa deu uma risada. O quê? Ela achou que eu estava brincando, que era uma piada. Uma resposta engraçada para a piada dela. Mãe, que dramática. Não é drama, é fato. Cancelei seu cartão de crédito. Transferi o carro para o meu nome. E cancelei o pagamento do condomínio. Tudo agora é sua responsabilidade. Eu disse isso olhando diretamente nos olhos dela. Não desviei, não pisquei. A risada dela morreu no meio do caminho. Ela me encarou, tentando processar. Você tá brincando. Não era uma pergunta. Era uma afirmação insegura. Não estou. Agora a mesa inteira tinha parado. Todos olhavam para mim. Alguns com choque. Outros com aquele olhar de quem assiste a um acidente prestes a acontecer e não sabe se deve intervir. Júlia arregalou os olhos. Tiago colocou a mão no ombro de Larissa. O rapaz de óculos escuros tirou os óculos finalmente. Larissa começou a gaguejar. Mãe, eu tava brincando. Eu bebi, eu não quis dizer isso. A voz dela começou a subir, a ficar aguda. Você não pode fazer isso comigo. Você não pode simplesmente. Posso. E fiz. Levantei da cadeira. Peguei minha bolsa, abri a carteira e tirei R$200. Coloquei na mesa, do lado do meu prato, para cobrir minha parte e o presente que eu trouxe. Apontei para a caixinha embrulhada que eu tinha deixado perto dela e que ela nem tinha aberto. Feliz aniversário, Larissa!
Virei para as costas e comecei a andar em direção à saída. Ouvi Larissa me chamar. Mãe! Mãe, espera! A voz dela estava carregada agora. Tinha pânico nela. Tinha desespero. Mas eu não virei. Não parei. Continuei andando. Atravessei o salão do restaurante. Passei pela recepção. Empurrei a porta de vidro e saí para o estacionamento. O sol de janeiro bateu forte no meu rosto. Senti o calor na pele. O cheiro de maresia misturado com asfalto quente. Meu carro estava estacionado uns 50 metros à frente. Caminhei até ele com passos firmes. Abri a porta, entrei, liguei o ar-condicionado e só então, sozinha ali dentro, eu respirei. Uma respiração longa, profunda, tremida. Encostei a cabeça no volante e fechei os olhos. Não chorei. Não ainda. Só senti um alívio estranho, misturado com uma dor que eu sabia que viria depois. Mas naquele momento, eu estava em paz. Pela primeira vez em anos, eu tinha feito algo por mim. Não pela Larissa. Por mim. Liguei o carro e saí do estacionamento. Dirigi pela beira-mar norte, devagar, sentindo a brisa que entrava pela janela. Passei pelo mercado público, pela catedral, pela Praça 15. Florianópolis estava bonita naquele sábado. Turistas andavam pelas ruas, casais tiravam fotos, crianças corriam na praça. A vida continuava, e a minha também. Parei em um mirante perto da ponte Hercílio Luz. Desliguei o carro e fiquei ali, olhando para o mar. As ondas batiam na pedra com um som rítmico, constante. Peguei meu celular. Tinha 23 chamadas perdidas de Larissa. 17 mensagens no WhatsApp. Não li nenhuma. Apenas desliguei o celular. Fiquei ali por 1 hora. Talvez 2. Não sei ao certo. O sol começou a descer e o céu ganhou tons de laranja e rosa. Pensei na minha mãe. Pensei no que ela diria se estivesse viva. Regina, você fez o certo. Às vezes a gente precisa deixar as pessoas caírem para elas aprenderem a se levantar. Minha mãe sempre foi sábia. Sempre soube que amor não era sinônimo de facilitar. Era sinônimo de preparar. Quando finalmente voltei para casa, já estava escurecendo. Subi para o apartamento, tranquei a porta, tirei os sapatos e me joguei no sofá. Foi só então que eu chorei. Chorei por tudo. Pela filha que eu achei que estava criando e que nunca existiu. Pelo tempo que eu perdi tentando comprar afeto. Pela solidão que eu sentia mesmo estando sempre presente. Chorei até não ter mais lágrimas. E quando parei, limpei o rosto. Fui até a cozinha, fiz um chá de camomila e sentei na varanda. A cidade estava iluminada. Luzes piscavam nos prédios, carros passavam lá embaixo. A vida continuava a seu ritmo. E eu estava ali, viva, inteira, dona de mim mesma. Pela primeira vez em muito tempo, eu não devia nada a ninguém. E isso valia mais do que qualquer cartão de crédito, qualquer carro, qualquer apartamento. No domingo de manhã, acordei com o celular ligado novamente. 53 chamadas perdidas. 82 mensagens. Algumas de Larissa, outras de números que eu não conhecia. Provavelmente amigos dela. Não li. Não atendi. Tomei café, fiz uma caminhada pelo bairro, voltei, li um livro que estava há meses na cabeceira. Vivi meu dia. Foi no final da tarde que a campainha tocou. 3 toques insistentes. Olhei pelo olho mágico. Era Larissa. Ela estava com o rosto inchado, olhos vermelhos, cabelo preso de qualquer jeito. Usava a mesma roupa do dia anterior. Respirei fundo. Abri a porta. Ela entrou sem pedir licença, chorando. Mãe, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo. Eu preciso do carro. Eu preciso do cartão. Eu não vou conseguir pagar o condomínio sozinha. A voz dela era desesperada, aguda, quase infantil. Como quando ela era pequena e queria alguma coisa que eu não podia dar. Senta, eu disse apontando para o sofá. Ela sentou fungando, limpando o rosto com as costas da mão. Eu sentei na poltrona em frente. Você sabe por que eu fiz isso? Ela me olhou confusa. Porque eu bebi e falei merda.
Mãe, eu já pedi desculpa, Não é só por isso. Cortei. É porque eu percebi que eu te fiz um mal. Te dei tudo sem você precisar lutar por nada. E agora você não sabe o valor de nada. Nem das coisas, nem das pessoas. Minha voz estava firme, mas calma. Não tinha raiva ali. Tinha tristeza. Tinha arrependimento. Eu sei o valor das coisas, ela gritou. Eu trabalho. Você trabalha e ganha R$ 2.500 por mês. Seu aluguel, somado com condomínio, dá 1.800. Sobram 700. Para comer, se locomover, se vestir, pagar luz, internet. Como você acha que ia fazer isso e ainda sair todo fim de semana, gastar R$ 1.000 numa festa? Ela ficou em silêncio. Não tinha resposta. Eu não tô fazendo isso pra te punir, Larissa. Tô fazendo porque eu te amo. E porque eu errei. Errei em achar que te dando tudo, você ia ser feliz. Mas você não é. Você é vazia. E eu ajudei a criar esse vazio. Minha voz falhou no final. Engoli seco. Ela chorou mais alto agora. Então, o que eu faço? Eu vou perder o apartamento, eu vou perder tudo. Você vai aprender. Vai procurar um lugar mais barato. Vai usar transporte público. Vai cortar gastos. Vai viver dentro da sua realidade. Como eu sempre vivi. Como milhões de pessoas vivem. Levantei, fui até a cozinha e voltei com um copo d'água. Dei para ela. Você não vai morrer. Você só vai crescer. Larissa ficou ali, segurando o copo, chorando baixinho. E pela primeira vez, eu vi algo diferente no olhar dela. Não era raiva. Não era desprezo. Era medo. E talvez, só talvez, o começo de uma compreensão. Ela ficou mais 1 hora. Choramos juntas. Conversamos. Ela pediu desculpa de verdade dessa vez. Disse que estava perdida, que não sabia quem ela era, que tinha vergonha de admitir que precisava de ajuda. Eu segurei a mão dela e disse que ajuda não era dar dinheiro. Era estar presente. E que eu sempre estaria. Mas nos meus termos. Não mais nos dela. Quando ela foi embora, já era noite. Fiquei na porta, vendo ela descer as escadas. E pela primeira vez, não senti culpa. Senti esperança. Esperança de que talvez, só talvez, eu tivesse salvado minha filha ao finalmente deixar ela cair. As semanas seguintes foram silenciosas. Um silêncio diferente daquele que eu estava acostumada. Não era o silêncio da ausência, mas o silêncio da espera. Larissa não me ligou nos primeiros dias. Eu também não liguei. Deixei o tempo fazer seu trabalho. Continuei minha rotina. Acordar às 5h30, café com a dona Cida aos sábados, trabalho de segunda a sexta, caminhadas pela beira-mar aos domingos. A vida seguia, mas agora com um peso diferente no peito. Não era culpa. Era algo próximo da paz, misturado com uma pontada de saudade. Foi na segunda-feira seguinte, quando eu estava no escritório revisando a contabilidade de uma pequena loja de roupas no centro, que recebi a primeira mensagem dela. Simples, direta. Mãe, o síndico tá cobrando o condomínio. Eu não tenho como pagar. O que eu faço? Respirei fundo antes de responder. Meus dedos ficaram parados sobre o teclado do celular por quase 1 minuto. A tentação de resolver, de transferir o dinheiro, só dessa vez, era enorme. Mas eu sabia que se eu cedesse agora, tudo teria sido em vão. Então escrevi. Conversa com ele, explica a sua situação, negocia um prazo. Você consegue. E enviei. Ela visualizou. Não respondeu. Mas 3 horas depois, mandou outra mensagem. Conversei. Ele me deu até o final do mês. Vou ter que me virar. Não tinha emoji. Não tinha drama. Só um relato. E isso, de alguma forma, me deu esperança. Naquela mesma semana, descobri por meio de uma prima distante que Larissa tinha anunciado o apartamento para venda. A prima me mandou o link do anúncio no WhatsApp, achando que eu não sabia. Regina, você viu? A Larissa tá vendendo o AP. Aconteceu alguma coisa? Respondi que sim.
que ela estava fazendo mudanças na vida. Não dei detalhes. Não era da conta de ninguém. Entrei no link. As fotos mostravam o apartamento que eu tinha ajudado a mobiliar, as paredes que eu tinha ajudado a pintar nos primeiros meses, a sacada onde eu tinha tomado café com ela numa manhã de domingo, meses atrás, antes de tudo desmoronar. O preço estava razoável, menor do que o valor de mercado. Ela queria vender rápido, e isso me dizia que ela estava realmente tentando. Estava realmente se esforçando para resolver as coisas sozinha. 2 dias depois, ela me ligou. Atendi no 3º toque. Mãe? A voz dela estava cansada. Oi, meu amor. Houve uma pausa. Eu encontrei um lugar. É um kitnet, no Saco Grande. É pequeno, mas dá pra mim. O aluguel é R$800. Saco Grande era longe do centro, longe da agência onde ela trabalhava, longe da vida que ela tinha construído. Mas era o que ela podia pagar. Que bom, Larissa. Você quer ajuda com a mudança? Silêncio. Então baixinho. Quero. No sábado seguinte, peguei meu carro e fui até o apartamento dela. Quando cheguei, ela já estava com algumas caixas prontas. O lugar estava bagunçado, roupas espalhadas, objetos empilhados. Uma atmosfera de despedida. Ela me recebeu na porta, sem maquiagem, com o cabelo preso num coque bagunçado, vestindo uma camiseta velha e calça de moletom. Parecia mais jovem assim, mais real. Oi, mãe. Me abraçou. Não foi um abraço rápido, de compromisso. Foi um abraço demorado, apertado. E eu senti que alguma coisa estava mudando. Passamos o dia embalando coisas. Eu ajudei a separar o que ela ia levar e o que ia vender ou doar. Houve um momento em que ela pegou uma bolsa de marca, ainda com a etiqueta, e ficou olhando. Eu comprei isso com o cartão. Nem usei. Ela jogou na pilha de doação. Não faz sentido guardar. Não comentei. Só continuei ajudando. Na hora do almoço, pedimos uma pizza. Sentamos no chão da sala vazia, comendo direto da caixa. E foi a primeira vez em anos que nós conversamos de verdade. Não sobre dinheiro, não sobre o que ela precisava, mas sobre vida. Ela me contou sobre o trabalho, sobre como estava difícil lidar com a pressão da agência, sobre como ela tinha percebido que muitos dos amigos dela só estavam por perto quando tinha festa e bebida de graça. Quando eu contei que estava me mudando, metade sumiu. Ela deu uma risada sem humor. E o Tiago, aquele que você viu no restaurante, ele foi o único que ofereceu ajuda de verdade. Disse que podia me emprestar um dinheiro se eu precisasse. E você aceitou? Perguntei. Não. Falei que eu precisava fazer isso sozinha. Ela olhou para mim. Você estava certa, mãe. Eu nunca aprendi a me virar porque nunca precisei. E agora? Agora eu tô aprendendo. Fiquei em silêncio, segurando um pedaço de pizza que eu nem estava com vontade de comer. Senti um nó na garganta. Eu também errei, Larissa. Eu confundi amor com provisão. Achei que te dando tudo você ia me amar de volta. Mas amor não funciona assim. Ela limpou uma lágrima que escorreu. Eu sempre te amei, mãe. Eu me perdi no caminho. Comecei a achar que eu merecia tudo aquilo, que era normal, que você tinha obrigação. Ela parou, respirou fundo. Quando você cancelou tudo naquele dia, eu fiquei com raiva. Mas depois, quando eu cheguei em casa e vi as faturas, os boletos, tudo que eu ia ter que pagar, eu percebi que eu não sabia de nada. Não sabia quanto custava viver. E você sabia. Você sempre soube. E nunca reclamou. Nós duas choramos ali, sentadas no chão daquele apartamento vazio. Choramos pelo tempo perdido, pelas palavras não ditas, pelos abraços que eu dei e que ela não retribuiu. Mas também choramos de alívio, porque finalmente, depois de anos, nós estávamos sendo honestas uma com a outra. A mudança aconteceu na semana seguinte. O kitnet era realmente pequeno, uns 25 metros quadrados, com um quarto que era também sala, uma cozinha americana e um banheiro minúsculo.
mas tinha uma janela grande que dava para o nascente, e quando o sol entrava de manhã, o lugar inteiro ficava iluminado. "Dá para morar", Larissa disse, olhando ao redor. "Dá para recomeçar." Ajudei ela a organizar. Colocamos a cama encostada na parede, um pequeno sofá que ela tinha comprado usado no Marketplace, uma mesinha de centro. Não tinha TV a cabo, não tinha Netflix, não tinha nada supérfluo, mas tinha o essencial. E isso era suficiente. Nos meses que se seguiram, Larissa foi aprendendo. Vendeu o apartamento e usou o dinheiro para quitar algumas dívidas que tinha acumulado no cartão. Começou a usar ônibus para ir para o trabalho. Acordava mais cedo, voltava mais tarde, mas estava gerenciando. Ela me ligava às vezes não para pedir dinheiro, mas para perguntar como fazia arroz sem queimar, como tirava mancha de roupa branca, como negociava desconto na conta de internet. Coisas simples, mas que para ela eram novidade. E eu ensinava, com paciência, com carinho. Houve uma noite, uns 3 meses depois da mudança, em que ela apareceu na minha casa com uma sacola. Trouxe macarrão e molho. Pensei em a gente jantar juntas. Eu sorri. "Claro, meu amor." Ela cozinhou. Queimou um pouco o alho, colocou sal demais, mas comemos assim mesmo, rindo, conversando. E foi um dos melhores jantares que eu tive em anos. "Sabe, mãe?" ela disse, enquanto lavávamos a louça juntas. "Eu tô feliz. Eu sei que parece estranho, porque eu tenho menos agora do que eu tinha antes. Mas eu tô mais leve. Eu não devo nada pra ninguém. E eu tô descobrindo quem eu sou de verdade, sabe? Não a Larissa que usava roupa de grife e ia em festa chique. Mas a Larissa que consegue pagar as próprias contas, que sabe fazer comida, que tem amigos de verdade." Olhei pra ela enxugando um prato. "Eu tô orgulhosa de você." Ela parou, me olhou. "Mesmo? Mesmo." Nós nos abraçamos ali, na minha cozinha pequena, com cheiro de alho queimado e macarrão. E eu senti que aquele era o abraço que eu tinha esperado a vida inteira. Os meses viraram estações. O verão deu lugar ao outono, e com ele vieram as chuvas finas de Florianópolis, aquelas que molham devagar, mas ensopam tudo. Larissa continuou morando no kitnet. Conseguiu uma promoção na agência. Passou a ganhar R$3.200. Não era muito, mas era progresso. Ela começou a guardar dinheiro. Abriu uma poupança. "Quero fazer uma reserva de emergência", ela me disse um dia, mostrando o aplicativo do banco com orgulho. Eu sorri. Ela estava aprendendo. Teve um domingo no meio de maio em que ela me convidou para almoçar no kitnet. "Nada chique, mãe. Só um frango assado com batata." Cheguei com um bolo de cenoura que eu tinha feito de manhã. Ela abriu a porta sorrindo, e o cheiro de alecrim e alho inundou o espaço. A mesinha estava posta com simplicidade. Pratos brancos, copos de vidro, um vaso com flores do campo que ela tinha comprado na feira. Almoçamos conversando sobre tudo. Sobre o trabalho dela, sobre uma viagem que ela queria fazer no ano seguinte. Uma viagem simples, para Camboriú, de ônibus, mas que ela estava planejando com empolgação. Sobre um rapaz que estava conhecendo, um professor de educação física que ela tinha encontrado no ônibus e que também estava juntando as moedas, como ela disse rindo. Depois do almoço, sentamos no sofá com café. Ela pegou minha mão. "Mãe, eu queria te agradecer." "Por quê?" "Por ter me ensinado a cair." Ela apertou minha mão. "Eu sei que no dia do restaurante, quando você cancelou tudo, você não fez aquilo com raiva. Você fez com amor. E eu demorei para entender. Mas agora eu entendo. Você me salvou." Engoli seco. "Eu só queria que você fosse feliz. De verdade." E eu sou. Pela primeira vez, eu sou. Nós ficamos ali, em silêncio, só segurando as mãos. Lá fora, a chuva começou a cair mansinho, batendo na janela. E eu pensei em todas as tempestades que nós enfrentamos, em todas as vezes que eu achei que tinha falhado como mãe, em todas as noites que eu chorei sozinha. Mas também pensei que talvez,
só talvez, eu não tivesse falhado. Talvez eu tivesse feito exatamente o que precisava ser feito. Quando saí do kitnet naquela tarde, a chuva tinha parado e o sol estava voltando a aparecer entre as nuvens. Subi no meu carro, liguei o rádio. Estava tocando uma música antiga, daquelas que minha mãe costumava cantar, e dirigi de volta para casa. Mas antes de ir embora, olhei pelo retrovisor. Larissa estava na janela, acenando, e eu acenei de volta. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, eu peguei uma xícara de chá, sentei na varanda e olhei para as luzes da cidade. Florianópolis estava viva, pulsando, cheia de histórias como a minha. Histórias de mães e filhas, de erros e acertos, de perdas e recomeços. E eu me senti parte disso tudo, parte de algo maior. Peguei meu celular e escrevi uma mensagem para Larissa. Obrigada pelo almoço, estava uma delícia. Te amo. Ela respondeu quase na hora. Te amo também, mãe, para sempre. Guardei o celular e fechei os olhos. O vento bateu no meu rosto, trazendo o cheiro de mar e de vida. E pela primeira vez em muito tempo, eu não senti que tinha perdido nada. Pelo contrário, eu tinha ganhado tudo. Epílogo. 1 ano se passou desde aquele sábado no bistrô da ilha. 1 ano desde que eu cancelei o cartão, o carro, o apartamento. 1 ano desde que eu finalmente coloquei limites e me coloquei em primeiro lugar. Larissa está morando sozinha até hoje. O kitnet virou um lar. Ela pintou as paredes de amarelo claro, colocou plantas na janela, pendurou quadros que ela mesma fez em oficinas de arte que começou a frequentar. Ela continua trabalhando na agência, mas agora com mais responsabilidade, liderando uma equipe pequena. Recebe R$ 4.300 por mês e consegue pagar todas as suas contas. Ainda sobra um pouco para guardar e para se divertir. Mas um divertir diferente, mais consciente, mais real. Nós nos vemos toda semana. Às vezes no meu apartamento, às vezes no dela. Cozinhamos juntas, assistimos filmes antigos, conversamos sobre a vida. Ela me conta sobre os desafios no trabalho, sobre o namoro que está engatando com o professor de educação física. Um rapaz chamado Marcelo, simples, trabalhador, que a trata com respeito. Eu conto sobre meus dias no escritório, sobre os livros que estou lendo, sobre os planos que tenho para a aposentadoria. No mês passado, ela me deu um presente. Não era Dia das Mães, não era meu aniversário, era só um dia qualquer. Um embrulho simples, papel pardo com um barbante. Abri. Era um porta-retrato de madeira com uma foto nossa, tirada no dia da mudança dela pro kitnet. Nós duas suadas, com roupa velha, cabelo bagunçado, mas sorrindo. Sorrindo de verdade. Atrás da foto, ela tinha escrito: Obrigada por me deixar cair. Foi quando eu aprendi a voar. Te amo, mãe. Eu chorei quando li. Coloquei o porta-retrato na estante da sala, ao lado da foto dela pequena, de uniforme escolar, sorrindo sem os dentes da frente. 2 versões da mesma pessoa. E eu estava orgulhosa das duas. Hoje é domingo. Estou sentada na varanda tomando café, vendo a cidade acordar. O sol está nascendo por trás dos morros, pintando o céu de tons alaranjados. Meu celular toca. É uma mensagem de Larissa. Bom dia, mãe. Hoje é dia de praia. Bora comigo? Sorriu. Respondo: Bora. Passo aí às 9h. Levanto, coloco a xícara na pia, vou até o quarto e pego meu maiô. Enquanto me arrumo, olho no espelho. Regina Fonseca, 53 anos, cabelos grisalhos ao vento, rugas de expressão ao redor dos olhos. Uma mulher que errou, que acertou, que caiu e se levantou. Uma mulher que aprendeu que amor verdadeiro não é dar tudo, é saber quando parar de dar. Pego minha bolsa, as chaves do carro e saio. Lá embora, rumo à casa da minha filha, rumo à praia, rumo à vida que finalmente, depois de tanto tempo, eu aprendi a viver. E enquanto dirijo pela beira-mar, com o vento batendo no rosto e o som do mar ao fundo, eu penso: valeu a pena. Cada lágrima, cada decisão difícil,
cada noite de insônia. Valeu a pena. Porque eu não perdi minha filha. Eu a encontrei. E encontrei a mim mesma no processo. Fim. O verdadeiro amor não é proteger de todas as quedas, mas ensinar a levantar. E às vezes, o maior presente que podemos dar a alguém é deixá-lo descobrir sua própria força. Na frente de todos, minha filha debochou. Mãe, você perdeu o valor. Não serve para mais nada. Eu sorri e respondi. E você acabou de perder o seu cartão, deixando todos os convidados em choque.